Olá, aluno ENFA, tudo bem? Eu sou o professor Thiago, professor de linguagem. Estamos aqui hoje para estudar, olha o assunto na tela para você, ó. Linguagem conotativa e denotativa. Bom, parece ser um assunto meio assustador, porque quando a gente coloca o nome na tela, tem alguns nomes que são mais fáceis, de cara você já fala, mais sossegado, né? Interpretação de texto, beleza, né? Vício de linguagem. E aí coloca lá, linguagem conotativa e denotativa. Muita gente, quando escuta um professor falar sobre isso, já se assusta com o nome, porque não entende nada, né? Você tenta ativar um conhecimento prévio, você, deixa eu ver sobre o que fala isso. E você não entende aquela palavra. Mas hoje eu vou ensinar algumas dicas, fazer a relação com as primeiras letras ali, o C e o D, e você com certeza vai entender facilmente. Vamos lá então para a gente começar. Olha, acompanhe na tela. Textos literários e não literários. Bom, muitas vezes quando a gente fala de literatura, lembramos da escola, né? Geralmente a disciplina de língua portuguesa na escola, a linguagem, é dividida em parte de gramática, ou seja, aquela parte que nós estudamos as regras do nosso português. Nós temos a parte de redação ou produção de texto, que é a prática realmente da escrita. E nós temos a literatura, onde nós estudamos os autores, os textos literários, os poemas, as narrações. Beleza? Agora vamos ver então o que é um texto literário e um texto não literário. Bom, leitura ali. Textos literários. O texto literário apresenta, na maioria das vezes, uma função estética, linguagem subjetiva, pessoal. Veja que só olhar para isso é muito pouco, a gente não consegue entender direito. Então, literatura, apresenta, na maioria das vezes, uma função estética. Como assim? Pensa num poema. Muitas vezes o poema ele traz umas linguagens que você tem que refletir, ou, melhor, se você aí de casa tem que fazer um poema, pensa você fazendo um poema, pensa você escrevendo um bilhete, por exemplo, para sua mãe, né? Qual você teria mais facilidade? Com certeza o bilhete, porque o bilhete você sabe, é aquilo que eu tenho que escrever, é esse recado que eu tenho para passar e pronto, né? O bilhete ele é muito mais objetivo, ele tem uma função muito mais utilitária, você vai usar para algo ali, uma informação e acabou. Agora, se eu falo para você escrever um poema, então, você vai ter que pensar numa linguagem, pode usar a rima, né? Então você vai ter que ter muito mais técnica ali para transmitir uma informação nesse texto literário. E ali quando eu escrevo linguagem subjetiva, porque depende muito da visão pessoal. Então o poeta, muitas vezes, vamos pensar num poema de amor, ele escreve aquilo que está no coração dele. Um poema crítico, então vários poetas escreveram textos críticos daquilo que eles estavam vivendo e sentindo naquela época que eles viveram, naquele contexto histórico. Por isso, então, texto literário tem uma função estética e uma linguagem pessoal. O texto não literário tem uma função utilitária, olha lá, informar, convencer, explicar, responder, ordenar, etc. Então, muitas vezes ele pode ter a linguagem mais objetiva, mas nada impede de ter a visão pessoal. Então, por exemplo, uma notícia, ela quer informar. Então, você não vai ficar escrevendo palavras onde o leitor vai ficar pensando, o que será que significa isso? Não, a notícia não pode gerar dúvida. O cara escreve uma notícia para você ler e realmente ficar informado, ler e entender. Olha lá, uma função, vamos ver, de convencer. Eu escrevo uma carta para o jornal, uma carta do leitor. Eu quero convencer alguém de algo, do meu pensamento. Então eu vou ser muito direto naquele ponto que eu estou pensando. Então, é uma linguagem de um texto não literário, apresenta linguagem subjetiva pessoal, tá? E aí eu posso também, vamos ver, responder, né? Alguém me faz uma pergunta, eu respondo, veja que eu não vou ficar usando palavras complicadas para a pessoa ficar toda confusa, né? Eu não vou ficar usando rimas como num poema. E aí seria então um texto não literário. Atenção nos exemplos para ficar mais claro ainda. Olha esse poema. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Então, olha toda a reflexão do poema. Então, esse texto é um texto literário, pois ele pega a linguagem e trabalha muito bem com as palavras para transmitir um sentimento, uma sensação que nós descobrimos só lá no final, né? Que, na verdade, o ridículo da vida é não amar. Olha o segundo texto. Novos casos. Hoje,
a Suíça e a Holanda confirmaram seus primeiros casos de gripe suína. Já a Espanha subiu o número de casos confirmados para 13 pessoas e o de possíveis contágios sob observação para 87. É muito direto esse texto, então você não tem que ficar, nossa, o que o cara quis falar, qual o sentimento dele? Não, ele deu uma notícia, ele passou uma informação. Então, nesse caso aqui, nós chamamos de texto não literário. Beleza? Bom, e aí vamos chegar lá então na linguagem conotativa e na linguagem denotativa. Para ilustrar um pouquinho, eu vou colocar para vocês, vou cantar uma música, você vai acompanhar na tela a letra e nós vamos fazer uma reflexão daí sobre essa canção. Essa música chama Sonho de uma Flauta, se quiserem depois procurar mais por aí no YouTube. Quem canta essa música é um grupo chamado Teatro Mágico. Então vamos lá, acompanha a letra aí. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo ou pedra de giz. Avião parece passarinho que não sabe bater asas. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar. Flor parece a gente, pois somos sementes do que ainda virá. A gente parece formiga lá de cima do avião. O céu parece um chão de areia, parece descanso pra minha oração. A nuvem parece fumaça, tem gente que acha que ela é algodão. Algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce não. Muito bem, olha lá, o texto fala, nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Realmente, quando você pega um texto que fala assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei daquele dia, na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí você fala, caramba, professor, que texto bom, hein? Nossa, é pedra para lá, é pedra para cá. O cara escreveu esse poema, Carlos Drummond de Andrade. Você fala, nossa senhora, eu me mato para escrever uma boa redação, o cara vem e escreve esse texto aí, o cara é bom, né? Por que o poeta ficou repetindo toda hora? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra e vai e volta. Porque pedra, na verdade, não significa apenas rocha, né? O pedregulho lá. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nesse contexto do poema, pedra significa problema. Né? E por que toda repetição, toda hora? Né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Porque os problemas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes você passa por um problema, ficou todo felizão, ainda bem que consegui me livrar daquele problema. Mas daqui a pouco, meu amigo, vem outro. Tá? Então, esse poema que eu acabei de falar para vocês, a palavra pedra não tem o significado do dicionário. Beleza? Vamos lá. Então, sentido denotativo. Grave a letra D, denotativo. A palavra é empregada no sentido real, chamado também sentido literal. Então, se eu digo assim, nossa, lá no estacionamento do meu prédio, da minha empresa, tem pedras. Beleza, lá no estacionamento do meu prédio tem pedras. Ok. Então, pedra realmente é no sentido denotativo, sentido real. E grave a letra D por quê? Nós dizemos então o sentido denotativo é aquele primeiro sentido do dicionário, beleza? Por isso a letra D. Então, quando eu digo pedra no sentido realmente de pedregulho, tá? As pedrinhas, é o sentido denotativo, o primeiro significado do dicionário. E sentido conotativo é quando a palavra ganha um novo significado, algo que vai além do sentido real. Então, pedra no sentido de problema, é sentido conotativo, chamado também sentido figurado. Veja as seguintes frases. A garota está com a pulga atrás da orelha. Quando eu digo isso, será que a pulga está aqui mesmo? Não. Significa que a garota está desconfiada. Então, sentido do dicionário? Não, a palavra ganhou um sentido além. Sentido conotativo. O cachorro está com pulga. Opa, está com pulga mesmo. Está com pulga mesmo. Então, sentido denotativo.
Vamos pular corda? Vamos, que legal, vamos pular corda. Sentido denotativo. Não posso comprar nada, pois estou com a corda no pescoço. Como assim está com a corda no pescoço? Estou endividado, estou enrolado, meu filho. Então a palavra ali, a corda no pescoço, está num sentido além do dicionário. Sentido conotativo. Meu pai é meu espelho. Meu amigo, seu pai não é um espelho de verdade, seu pai é um ser humano. Mas é uma forma de dizer que, então, você se inspira no seu pai, nas atitudes dele, certo? Então, sentido denotativo ou conotativo? Se vá além do dicionário, sentido conotativo. Quebrei o espelho do banheiro. Espelho é espelho mesmo, de vidro. Então, sentido denotativo. Iremos na montanha-russa. Legal, iremos na montanha-russa, no brinquedo. Então, sentido, qual é o sentido? Pensa aí, D ou C, montanha-russa, é a montanha mesmo ali. Então, sentido denotativo. Ela disse uma montanha de absurdos. Bom, é só uma forma de dizer que a mulher falou demais na sua cabeça, disse muita coisa. A palavra montanha ganhou outro significado, então, nesse caso, sentido conotativo. Beleza, galera? Então, como sempre, recadinho do coração, faça os nossos exercícios e acesse o seu material complementar para reforçar ainda mais a explicação dessa aula. Eu sou o professor Thiago, esse é o curso ENFA. Muito obrigado e até breve.